Boa. E aí, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem? Prontos aí para mais um estudo? É isso aí. Hoje vamos falar sobre o dom da palavra do conhecimento. O tema de hoje é esse. O dom, deixa eu colocar aqui. O dom da palavra do conhecimento. Deixa eu marcar aqui. Parte 1, hein, gente? Isso, a galera tá entrando. Se conectando aí. Eu tava aqui conversando com a minha esposa para fazer um resumo disso daqui. Vai ficar muito complicado porque tem muitos tópicos aqui a serem abordados, né? Então só na parte 1 aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 páginas. Só da parte 1 desse estudo. Tem muita coisa. Então, mesmo que eu já tenha meditado, tenho que ler junto e estudar junto com vocês aqui. Acho que é legal isso. Então, hoje, o dom da palavra do conhecimento, parte 1, ok? Parte de número 1. A galera está se conectando. Nosso Deus é bom, hein? Bora lá. Deixa a galera se conectando, já corre lá, chama seus amigos também, envia para seus amigos, compartilha com seus amigos, com quem você ama, em nome de Jesus, tá bom? Já quero que você já prepare a sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, tá? 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Pra gente entrar aqui no estudo, tá bom? Muito legal, vai ser muito legal. 1 Coríntios 12, do 1 ao 14. Mas antes eu vou fazer uma oração com você. Mais um minutinho, galera entrando aí, a gente já faz a oração. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por vocês, tá? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por mais um dia, mais uma noite em tua presença, mais uma live, meu Pai, onde eu creio que o teu Espírito vai falar muito ao nosso coração. O Senhor vai se revelar muito através da pregação, do entendimento que será aberto, Jesus. Espírito Santo, a cada dia mais nós temos aprendido do Senhor. Nós entendemos já que a pessoa que nasce de novo, ela tem o direito ao batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que as diversas formas como ele se manifesta. Agora, meu Pai, nós estamos entrando num estudo muito importante que é sobre os dons. Então, meu Deus, venha se revelar a nós, venha falar ao nosso coração e principalmente, Senhor Jesus, abrir o nosso entendimento. Assim nós te agradecemos, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que não seja eu meditando, mas seja o Senhor me ensinando, que tudo que eu aprender seja dirigido por Ti, para que eu possa passar para essa galera, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Estamos então conectados. Glória a Deus, em nome de Jesus. A gente vai já para o nosso estudo começando aqui. Então, primeiro aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo de número 1 ao 14. A gente vai ler direto, para depois nós entrarmos aqui já nos temas dentro desse contexto, ok?
Vamos lá. Pegou a Bíblia aí? Vamos ler? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um de forma individual. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, aleluia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não ignore os dons espirituais. Veja que logo o começo do versículo já falava sobre isso, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não ignore os dons espirituais. Paulo disse, mediante o Espírito Santo, à igreja em Corinto, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como nós lemos agora no versículo de número 1. Por intermédio do apóstolo, o Espírito de Deus afirmou não desejar que as igrejas em Corinto fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Creio que essa seja a mesma orientação para as igrejas dos nossos dias. De fato, ainda há uma ignorância a respeito dos dons espirituais. Em alguns lugares, as pessoas compreendem absolutamente nada a respeito deles. Em outros, sequer sabem de sua existência, meu Deus, acreditando que foram abolidos. Também há aqueles que possuem conhecimento muito limitado a respeito dos dons do Espírito. Então, ou seja, há lugares que não falam sobre isso, há lugares que acham porque já passou, já foi abolido, há lugares que falam pouquíssimo, falam muito pouco, e outros que têm um entendimento muito escasso. Então talvez não se manifeste os dons na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, porque isso não é expressado, né? As pessoas são ignorantes. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. Não sejais ignorantes. Eu quero irmãos. Está falando para os mundanos, está falando para os irmãos. Ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ou seja, tem que buscar, tem que compreender, tem que conhecer. Foi batizado com o Espírito Santo, agora você tem que buscar os dons espirituais. Os dons espirituais exaltarão Jesus. Paulo também disse à igreja em Corinto: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Está no versículo de número 2 que nós lemos. Anteriormente, aquelas pessoas adoravam ídolos motivadas pelo espírito errado. Diziam muitas coisas erradas. A história da igreja nos conta que, quando o Espírito de Deus se manifesta durante uma assembleia cristã, certas pessoas se rendiam a um espírito errado e falavam sobre sua influência. Algumas delas até mesmo afirmavam que Jesus era maldito no momento em que os dons de línguas operavam. Conforme está na Bíblia, ninguém que fala pelo Espírito de Deus dirá tal blasfêmia, né? No versículo 3, a Bíblia diz, no capítulo 12 que nós lemos: por isso,
vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus senão pelo Espírito Santo. Vamos lá. De acordo com o apóstolo, ao revelar-se, o Espírito Santo afirma que Jesus é o Senhor. Ele traz essa certeza, essa convicção, ok? Em uma manifestação do dom de profecias, de falar em línguas ou interpretá-las, sempre há clara afirmação da autoridade de Cristo. Então você sempre vai perceber que por trás dessas manifestações dos dons do Espírito, né, você vai ver ali a autoridade de Jesus sendo ministrada também sobre a sua vida. Os dons sempre engrandecerão o senhorio de Jesus e não o de algum homem. Então, quando você vê os dons do Espírito se manifestando através da vida de alguém, pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo exaltado, ok? E não um homem. Eles nunca exaltam uma pessoa, mas sim o Filho de Deus. Esteja certo de que o Espírito Santo não fala por intermédio de alguém que, embora pareça manifestar um dos dons vocais, afirme que Jesus é maldito ou fale contra o Senhor de alguma maneira. Ou seja, quem é contra nós, quem não é por nós é contra nós, a Bíblia Sagrada diz, né? A gente leu aqui todo o contexto de 1 Coríntios do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Então a gente está estudando baseado neste verso aqui, tá bom? Nesses versos. Esteja certo de que o Espírito Santo não fala por intermédio de alguém que, embora pareça manifestar os seus dons vocais, afirma que Jesus é maldito ou fale contra o Senhor de alguma maneira. Segundo o apóstolo Paulo, ninguém afirma o senhorio de Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quem fala mediante o Espírito, certo, o Espírito Santo enaltece o nome de Jesus. Certa vez, em uma reunião de avivamento, senti que alguém na fila de oração por cura estava com o espírito errado. Olha que interessante, hein? Soube em meu espírito quem era essa pessoa antes mesmo de ela ficar de pé na minha frente. Você vê que ele estava ali manifestando esse dom, né? Essa revelação estava sendo inspirada por Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Você vê que antes mesmo da pessoa ficar de pé, ele já sabia quem estava com tal problema. Isso é muito forte, muito forte. Quando a mulher se aproximou, perguntei-lhe, você é cristã? Ela me respondeu que pertencia a determinada igreja. Você pode pertencer a uma igreja e não ser cristão. É verdade. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Isso é um detalhe muito interessante também a ser abordado, tá? Você precisa nascer de novo. Ou seja, para você fazer parte do reino de Deus e não simplesmente de uma igreja, de uma doutrina, de uma placa de igreja, você precisa nascer de novo. É o que aqui o texto está dizendo, ok? Vamos lá. Eu sou salva e cheia do Espírito Santo. Ela me disse. Quer me ouvir falar em línguas? Olha só o que essa mulher falou. Quer me ouvir falar em línguas? Cadê? Tá. Assim ela começou a falar algo que soava como línguas. Irmã, repita essa oração com o seu coração. Orei a Deus Pai e ela me repetiu as palavras. Continuei declarando, reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu teu filho e reconheço ele veio em carne. Contudo, ela disse, Jesus Cristo não é o teu filho e não veio em carne. Olha, já começou a contradição, tá vendo? Ficou imediatamente claro que não era o Espírito certo que falava por intermédio dela. Ela apenas repetia de cor algum tipo de jargão inarticulado que não fora dada pelo Espírito de Deus. Tentei 2 ou 3 vezes que ela fizesse aquela oração comigo. Ela finalmente confessou. Algo dentro de mim não me deixava repetir o que você diz. Olha só, ela reconheceu isso, né? Misericórdia. Eu sei, respondi. Você quer ser liberta disso? Certamente, ela respondeu. No nome de Jesus expulsei aquele espírito dela. Ela fez a oração do pecador e nasceu de novo, recebendo em seguida a plenitude do Espírito Santo. Vê como que a ação do Espírito Santo é rápida, né? Para quem verdadeiramente se arrepende, se converte de novo, entrega a sua vida a Cristo. O novo nascimento ele é rápido, é automático na vida da pessoa. Ela logo em seguida recebeu a plenitude do Espírito Santo. Ela foi para casa falando em línguas. Olha, a mulher saiu cheia. Aleluia.
foi liberta de um espírito enganador, porque isso acontece, sabia? Tem muitas pessoas, por isso que é bom você orar, você se consagrar, você buscar Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para que você não venha ser enganado pelo diabo, enganada pelo diabo. Você vê que essa mulher, ela achava que ela falava em línguas, mas ali tinha um espírito maligno enganando ela. Talvez você vai até ficar confuso agora. Ai, pastor, misericórdia, será que eu falo línguas ou não? Se você está com a sua vida diante do altar, se você nasceu de novo, se batizou nas águas, entregou a sua vida a Jesus, fica tranquilo. Entendeu? Essas coisas acontecem principalmente com quem não está firme no Senhor, quem não nasceu de novo. Aqui é o exemplo claro de uma pessoa que não nasceu de novo. Então ela falava algo que estava na mente dela, não era algo do espírito. Então saíam palavras vazias, sem efeito algum, e ela não era edificada, pelo contrário. Ela entrava vazia na igreja e saía pior ainda. Então tem que tomar muito cuidado. Antes de ser liberta, aquela mulher falava: estou salva, nasci de novo e recebi a plenitude do Espírito Santo. Porém, nada disso havia acontecido. As pessoas podem até fazer muitas declarações que não são necessariamente verdadeiras. Quando o Espírito Santo se manifesta, ela exalta o senhorio de Jesus. E, em contrapartida, o espírito errado não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Então está aí uma clara evidência de que uma pessoa que ela está com o espírito enganador na vida dela não reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Então, se você reconhece que Jesus Cristo ele é o maior, ele é o dono da tua salvação, que ele é grande, ele é poderoso, majestoso, enfim, todas as qualidades. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai virar a noite, vai fazer uma vigília só falando das qualidades do nome de Jesus. Porém, quando você reconhece de verdade e exalta as qualidades de Jesus, aí prova de verdade que você está no caminho certo. Porque quem tem um espírito do engano não faz isso, irmão. Não faz. Já reparou? Vem uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, eu creio que você já conheceu pessoas assim. Ela fala, eu recebi o poder daquele lá de cima, que não sei o que lá, foi ele. Não sei. Ela não consegue confessar de verdade que Jesus que mudou a vida dela naquele momento, que foi Jesus que deu a oportunidade para ela recomeçar. Então, tem esses detalhes aí interessantes, ok? Bora lá. Dons, serviços e realizações. No mesmo capítulo que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 12, agora o versículo 4 ao 6, a Bíblia diz: ora, os dons são diversos, né? Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Podemos encontrar duas linhas de pensamento no capítulo 12 de 1 Coríntios. A primeira baseia-se no verso que diz: há diversidade nas realizações. Segundo essa linha, os dons do Espírito são administrados de maneiras diferentes para cada pessoa. Em outras palavras, a diversidade de realizações significa que os dons espirituais operam de modo diferente por intermédio de cada um indivíduo. Então, não é porque eu tenho um dom que você vai ter também, não que você não tenha direito, e eu também não tenho o direito do mesmo dom que você tem. Mas o Espírito Santo manifesta da forma como ele quer e ele vai dirigir a pessoa dentro desses dons, dessas realizações espirituais. Conforme você vai se entregando, conforme você vai buscando, Deus ele manifesta realizações, serviço sobre a sua vida, mas tem que buscar. A Bíblia diz que aquele que busca ele encontra, ok? A segunda linha de pensamento, no entanto, afirma que as adversidades de realizações não se refere aos dons. Essa concepção sustenta que, assim como há diversos dons do Espírito, também há muitos serviços do Espírito, bem como realizações diferentes, manifestações diferentes. De acordo com esse entendimento, Paulo não se referiu somente aos dons em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 6, e sim às três coisas distintas: aos dons, aos serviços e realizações, ok? No versículo 7 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Note que o apóstolo se referiu aos dons do Espírito Santo como manifestações, ok? Então, você estava com dúvida, são as manifestações do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 7. Ao dizer isso,
ele fez uma distinção. Os dons espirituais não pertencem ao crente no sentido de esse operá-los sempre que desejar, e sim são manifestos por intermédio dele conforme a vontade do Espírito. Então os dons, ele vai ser manifesto conforme o Espírito Santo dirigir. Então não vai ser uma coisa que você acha que vai acontecer, eu quero que aconteça tal dom, aconteça isso em nome de Jesus. Não, você tem que estar ligado, você tem que estar envolvido com Deus, principalmente envolvido com o Espírito Santo, é fato. E ele sim vai manifestar naquele momento os dons necessários para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas você tem que buscar, você tem que se consagrar, você tem que buscar a Deus, e Deus ele dá, tá bom? Os dons espirituais não são oferecidos exclusivamente a um indivíduo, mas sim são dados visando ao proveito de toda a assembleia local, do corpo cristão e determinado lugar. Ou seja, não vai ser só por causa de você ou de mim que os dons serão manifestos. Ele vai ser manifesto por um bem comum, principalmente como você está na congregação, na igreja, né? Buscando algum momento específico, está reunido com os amigos ou com uma pessoa, e Deus ele revela. Isso é muito forte. Aconteceu, já tive algumas experiências assim legais, de Deus revelar assim mesmo, de usar assim, e depois você ficar pensando, meu Deus, o que eu falei, de onde que veio isso? Mas não tem como você questionar, porque vem uma certeza dentro de você, uma convicção tão grande, você está tão ligado com Deus no momento, que naquele momento aquela pessoa precisava daquela palavra, daquela direção da parte de Deus. Eu me lembro, assim, quando foi para aceitar o meu chamado assim pastoral, sabe? Deus tinha falado por intermédio da palavra, mas mesmo assim eu fazia algumas resistências, sabe? Aí eu fui promovido para uma empresa, na mesma empresa fui depois promovido para outro setor, aí fui transferido de loja, e eu trabalhava com produto financeiro. Olha só que legal, que coisa top, meu. No segundo dia que eu estava na empresa, eu só conhecia a gerente e as chefes de setores, né? No segundo dia eu estava basicamente aprendendo ainda, eu já entendia do sistema, porque eu manuseava isso na outra filial, mas na gestão de cuidar de pessoas era a primeira experiência. Então eu estava em desenvolvimento, estava aprendendo. E no segundo dia que eu estava lá nessa empresa, eu estava no refeitório, no meu horário de almoço, e parei para almoçar, estava sozinho. Daqui a pouco chegou uma mulher que trabalhava nessa empresa, uma senhora. Ela preparou a comida dela, depois ela olhou pra mim assim, ela, posso sentar ali? Pode, fica à vontade. Ela falou assim, vem cá, você é cristão, né? Qual é seu nome? Eu falei, Márcio. Ela, você é cristão, né? Eu falei, sou. Eu falei, a senhora, também sou. Tá ok. Eu falei, meu Deus, o que vai sair daí, meu Pai do céu? Já deu aquela adrenalina, né? Mas talvez ela poderia ter observado o comportamento, a postura, mas é normal, você tá chegando numa empresa, você ser um pouco mais cauteloso, né? Mais tranquilo. Você vai entender onde que eu quero chegar. Aí ela conversando, papo vai, papo vem. Aí ela olhou pra mim assim, ela falou, vem cá, você sabe que Deus ele tem um chamado pra você, né? Eu falei, meu Deus, aqui não acredito. Aí ela falou assim, o seu chamado ele é pastoral. Aí pronto, aí na hora eu me derramei, eu falei, meu Deus do céu, não acredito, eu fugindo até aqui. E nessa que ela falou assim, aí a evidência mais clara ainda, ela falou, eu tenho um filho que é pastor na tua igreja, faz parte do seu ministério, eu sou de outro ministério, de outra denominação, mas meu filho faz parte do seu ministério, é da Igreja da Graça, né? Eu falei, pronto, daqui a pouco a mulher vai falar o que tá passando dentro de mim, enfim, mas foi algo específico, né? Eu fazia resistência, sem a oportunidade de fugir, é verdade falar aqui. Eu fazendo resistência, enfim, porque assim, eu queria ser um bom coluna, sabe? Eu queria ser um bom coluna na obra de Deus, eu queria ganhar muito dinheiro, porque eu ganhava bem na época, há quase 9, 10 anos atrás, ganhava muito bem. E tipo, eu falava, não, Jesus, eu quero ser um bom coluna, mas Deus não queria o meu dinheiro. Deus queria ele queria a minha pessoa, o Márcio, para poder ser usado como instrumento. Então aí não teve como escapar, literalmente. Mas é que acontece, ali Deus usou ela com aquele dom. E foi tão forte, mas foi tão algo de Deus mesmo, foi tão algo de Deus, que na hora me quebrantei, me derramei. Ainda fiquei 2 anos lá. Eu entendi que eu fui enviado para aquele lugar para
para aprender mesmo a cuidar de pessoas. Eu acho que tudo cooperou, tenho certeza que tudo cooperou para que hoje no ministério eu pudesse cuidar de pessoas. Como a Juliana falou, tá aparecendo o Jonas, ó. Se não vai sair do barco, vai de baleia. É bem isso, Ju, é bem isso. Então, só faltou revelar o CPF, que o irmão que falou aqui, ó, o meu CPF. Qual que é o meu CPF? Fala logo. Mas brincadeiras à parte, glória a Deus que eu obedeci. Pra falar a verdade, eu já tinha entendido isso. Mas eu confesso pra você que eu tinha um receio, eu tinha um medo, confesso isso. Eu tive que me libertar desse medo. Por quê? Porque eu olhava pro meu pastor e eu via a responsabilidade que ele tinha de pregar, de ser dirigido por Deus. Eu falava, meu Deus, já ser obreiro já é uma responsa grande, imagina estando no altar um pregador. Mas não existe uma separação ministerial. No mundo espiritual todo mundo vai ser cobrado, porque quem muito foi dado vai ser cobrado. Mas eu fazia essa resistência porque eu sabia da seriedade que o meu pastor tinha, né? Não que ele mostrava, mas ele era muito, muito zeloso com a obra de Deus. Sabe, para você ter noção, ele conseguia enxergar uma teia de aranha escondida. Eu falei, caramba, como é que esse homem viu essa teia de aranha, né? Eu falei, caramba, tão ruim mesmo do meu óculos, eu tinha que pegar a escada para subir. Meu Deus, tinha uma teia de aranha aqui. Então tinha esse zelo, essa postura dele diante da obra criou um temor dentro de mim. Então acho que eu ficava meio fazendo resistência. Falei, nossa, coisas de Deus são muito sérias. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu respondi, atendi a minha chamada e eu não me arrependo jamais da minha escolha. Lutas nós temos, batalhas se levantam, mas olha, como é gratificante servir a obra de Deus e ainda ver o resultado na vida das pessoas como na sua. Em nome de Jesus, amém? Como ontem eu recebi aqui um testemunho lindo de uma jovem, não sei se está aqui, acho que eu não salvei, deixa eu ver, se ela estiver aí. Ontem ela mandou aqui a mensagem, pastor, recebi o Espírito Santo, aleluia, eu comentei, né? Ela faz parte aqui do Ministério dos Jovens aqui da sede, pastor, recebi o Espírito Santo, ela saiu falando para as líderes, então a alegria tomou conta do coração. Bora, vamos falar aqui, os 9 dons classificados. No versículo 8 que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Paulo listou 9 manifestações ou dons do Espírito, os quais são geralmente divididos da seguinte maneira. Anota aí, você tem que anotar, ok? Paulo listou 9 manifestações ou dons do Espírito, os quais são geralmente divididos da seguinte maneira. Vamos lá. 3 dons de revelação. Os dons espirituais que revelam algo são a palavra da sabedoria, entendeu? São os dons espirituais que revelam algo. 2 pontos. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos. Repetindo, os dons espirituais que revelam algo. 2 pontos. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos, ok? Anotou aí? Então é isso daí. Os 3 dons aqui que são de revelação. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos. 3 dons de poder. Os dons espirituais que fazem algo. Anota aí. São. Os 3 dons de poder são o dom da fé. Os dons espirituais que fazem algo, né? Os 3 dons de poder. O dom da fé, o primeiro. O segundo, operação de milagres. Terceiro, dons de cura. Repetindo, os 3 dons de poder são o dom da fé, operações de milagres, dons de cura. Pode ter um de cada vez, tá bom? Perguntaram aqui. Mas pode também ter os 3 ou os 9. Aí depende da sua entrega. Bora. Então anotaram aí? Os 3 dons de poder. Dom da fé, operação de milagres, dons de cura. 3 dons vocais ou inspiradores.
3 dons vocais ou inspiradores. Obrigado, Mila, você tá ajudando bastante aí, colocando pra galera aí. Agora, os 3 dons vocais ou inspiradores são profecia, variedade de línguas, e interpretação de línguas. Repetindo os 3 dons vocais ou inspiradores. Depois o vídeo vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Reino Flix, você pode acompanhar direitinho lá, tá bom? Com calma. Então os 3 dons vocais ou inspiradores são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Muitas vezes os dons operam juntos. Por exemplo, falar em línguas e interpretá-las. Embora essa divisão seja feita a fim de distingui-los e de falar a respeito de cada um deles. Podemos perceber que, muitas vezes, esses dons do Espírito se manifestam juntos. A profecia, por exemplo, é uma palavra de sabedoria sendo anunciada, ok? E não apenas um dom profético ou em manifestação. Então é uma palavra de sabedoria que é anunciada, que é manifestada ali também. Não apenas um ato profético, né? O dom de profecia não opera por si só, porque não contém revelação, previsão ou elemento de predição. Em vez disso, nos traz edificação, exortação e consolo. Está onde, pastor? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Vai lá. 1 Coríntios 14, 3. Primeiros Coríntios 14, 3. É isso que a Bíblia diz. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, ok? Então quem profetiza tem como inspiração esses tópicos aqui. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Bora lá, tem bastante coisa aqui ainda para abordar. Consideraremos essa questão com mais detalhes no capítulo 13. Os dons são alistados segundo uma ordem de importância. Dos 3 dons da revelação, a palavra da sabedoria é o melhor, pois oferece revelação sobrenatural do plano e do propósito de Deus. Você pegou aí a ideia? A palavra de sabedoria é o melhor, pois oferece revelação sobrenatural do plano e do propósito de Deus. Uau! Que coisa intensa, né? Dos 3 dons de poder, o da fé é o melhor. Por quê, pastor? Uma vez que é a capacidade sobrenatural de operar um milagre. Uau! Pegou aí? Dos 3 dons ali de poder, o dom da fé. E é verdade, você já viu quando nós colocamos a fé em ação? Para de um dos cultos, né? Exige a saída de mal, exige a saída do espírito maligno, né? Através da fé ele opera o milagre, tá? Estão perguntando aqui os 3 dons de poder. Os 3 dons de poder são dom da fé, operação de milagres, dons de cura. Dom da fé, operação de milagres, dons de cura. Dos 3 dons de expressão vocal, o dom da profecia é o melhor. Por quê, pastor? Pois é completo em si mesmo e traz edificação, exortação e consolo ao corpo de Cristo. Foi o que nós lemos agora há pouco, tá bom? 1 Coríntios 14, 3. A Bíblia manda procurar com zelo os melhores dons. Aleluia, que forte, hein? Então, quando você for buscar sobre os dons espirituais sobre a sua vida, os dons do Espírito, busca o zelo, tá? Não busca de qualquer forma não, que não vai ser derramado da tua vida se você buscar de qualquer forma, ok? Bora lá.
A palavra da sabedoria é o melhor dom de todos, porque, conforme já dito, revela o plano e o propósito divino. Apesar disso, começaremos nosso estudo com o dom da palavra do conhecimento, a fim de compreendermos melhor o da palavra sabedoria. Então você pegou aqui, que isso aqui tudo que nós já lemos até o prezado momento, falamos aqui, só foi apenas uma introdução para entrar agora nesse campo aqui do dom do conhecimento. É forte, hein? Tem muita coisa, muito profunda. O dom da palavra do conhecimento. Note que existe um dom do conhecimento. Que não existe um dom do conhecimento. Note que não existe um dom do conhecimento. E sim o dom da palavra do conhecimento. É totalmente diferente de dom, viu? Existe o dom da palavra, ok? O qual é a revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. Que forte, hein? Ó, é a revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. O que é isso? Deus é onisciente, apesar disso. Ele não revela ao homem tudo o que sabe, mas sim apenas uma palavra ou parte. Assim como a palavra é um fragmento de uma frase, a palavra do conhecimento é uma parte de todo o conselho e de toda a onisciência divina. Aleluia, que forte, hein? Assim como toda palavra é um fragmento de uma frase, a palavra do conhecimento é uma parte de todo o conselho e de toda a onisciência divina. Aleluia. O Senhor tudo sabe, porém não nos transmite todo o seu entendimento, e sim somente nos oferece uma palavra do conhecimento. Que forte, hein? Exatamente aquilo que ele deseja que saibamos em determinado tempo. Então até para receber essa palavra do conhecimento existe um tempo determinado, tá bom? Precisa estar ligado, precisa estar conectado com o Pai. A palavra do conhecimento não se refere ao conhecimento natural, ok? Então tudo é espiritual. A palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural. Sobrenatural. Assim como todos os dons do Espírito. Caso um deles fosse natural, todos teriam essa natureza. Contudo, posto que um deles é sobrenatural, logo todos os dons são sobrenaturais. É verdade. Se um deles é sobrenatural, significa que todos são também, porque todos podem se manifestar na vida de uma pessoa, ok? Há quem afirme que esse dom do Espírito refere-se ao conhecimento natural. Se isso fosse verdade, todos os dons espirituais seriam naturais e não sobrenaturais. Seguindo essa lógica, os dons de cura não seriam sobrenaturais, mas sim apenas simples curas adquiridas por meio da medicina. Faz total sentido. Continuando aqui. Bora. Deixa eu ver o tempo aqui. Sou a favor da ciência médica e agradeço a Deus por todos os seus feitos. Porém, esse trecho das Escrituras se refere aos dons espirituais, ao conhecimento sobrenatural e à cura sobrenatural. E assim por diante. Se os dons do Espírito Santo fossem apenas naturais, somente falaríamos idiomas aprendidos de modo natural. Nesse caso, mesmo os não salvos teriam esse dom espiritual, se fosse algo natural, entendeu? Sabemos, no entanto, que a variedade de línguas é sobrenatural, pois esse dom do Espírito nos capacita a falar em um idioma que nunca aprendemos antes. É forte, hein? Vimos, esse aqui nós costumamos chamar de linguagem celestial, né? Vimos alguns dos 9 dons do Espírito que são sobrenaturais. Logo, todos os demais possuem a natureza semelhante. A palavra do conhecimento, portanto, refere-se a um entendimento sobrenatural e não natural. Trata-se da revelação divina de certos fatos na mente do Pai. Que forte, né? Uau, você poder ser inspirado por Deus ali e ter a palavra, né, do conhecimento, sabendo que isso foi processado na mente de Deus. O que é isso, hein? Meu Pai. Muito forte, hein? Muito forte. Ao confundirem esse dom com o conhecimento natural, alguns afirmam: não precisamos dos dons menores, pois já temos o da erudição. Eles se vangloriam
de um conhecimento intelectual adquirido por conta própria, e não pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12 não se refere a esse tipo de instrução. A palavra do conhecimento não se refere a um profundo conhecimento bíblico. Preste muita atenção, que às vezes a pessoa confunde, né? Essa palavra, a palavra do conhecimento, ela, como eu citei, ela é algo que vem diretamente ali da mente de Cristo, vem da mente de Deus, vem dirigida por Deus. Claro que a palavra, a Bíblia, ela é dirigida, sim, por Deus, mas para que não venha confundir, para você não achar que foi algo da sua mente, o versículo que você lembrou, ele vai ser dirigido totalmente por Deus, você não vai ter dúvidas, ok? O dom da palavra do conhecimento também é confundido com a compreensão das Escrituras. Certa vez, um pastor me disse que possuía a palavra do conhecimento porque estudara demais a Bíblia. Nada a ver. Embora isso não seja um dom sobrenatural, Deus nos ajuda a compreender a Bíblia, por meio da qual o dom da palavra do conhecimento pode operar. Permita-me esclarecer. Sendo a palavra do conhecimento a revelação sobrenatural de certos fatos da mente do Pai, como já lemos antes, mediante o Espírito Santo, não teríamos razão para estudar. Porém, é possível que o Senhor, por meio das Escrituras, revele-nos o que antes desconhecíamos. Por essa razão, Paulo orientou que o jovem Timóteo estudasse. Tá vendo? Tem que buscar, tem que estudar, tem que se aprofundar. Isso está lá na segunda carta a Timóteo 2,15. Na sua carta a Timóteo, que era pastor de uma igreja do Novo Testamento, o apóstolo escreveu: estuda, apresenta-se a Deus. Ou seja, tem que estudar, tem que manejar bem a palavra. Se alguém que não tenha nada que possa se envergonhar, se apresentar aprovado a Deus, né? Logo, o conhecimento bíblico profundo provém do estudo. A palavra do conhecimento, por sua vez, advém de a revelação sobrenatural. Então, para que não haja confusão, logo, vou ler com calma aqui, ó. Logo, o conhecimento bíblico profundo provém do estudo, ok? A palavra do conhecimento, por sua vez, advém de uma revelação sobrenatural. Então, uma coisa, por mais que elas possam estar ligadas, é totalmente diferente a forma de agir uma da outra, ok? Não é porque você estuda muito a Bíblia que você tem o dom do conhecimento. Tem que buscar também. Beleza? A palavra do conhecimento não se refere a conhecer o Senhor mediante a comunhão com Ele. Outra ideia errônea a respeito da palavra do conhecimento se trata de acreditar que esta é proveniente da comunhão com Deus. De fato, conheceremos o Senhor se andarmos com Ele. Todavia, essa comunhão não é a revelação sobrenatural de certos fatos em sua mente. No Antigo Testamento, lemos de que Jeová falou ao jovem Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 ao 10. O ajudante do sumo sacerdote Eli, no templo. Certa noite, Samuel ouviu uma voz dizer ao seu nome, chamar ao seu nome. Acreditando tratar-se de Eli, ele levantou-se da cama e foi até o sacerdote. Após Eli negar que o chamara, o jovem voltou ao seu quarto. Porém, logo em seguida, ouviu alguém dizer mais uma vez: Samuel, Samuel. Já viu essa passagem aí? Samuel, Samuel. Ele correu até o ancião e este novamente o mandou dormir. Quando assim aconteceu pela terceira vez, ele reconheceu que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, estava falando com o menino e mandou que a criança respondesse caso a voz o chamasse de novo. Ao ouvir o chamá-lo mais uma vez, Samuel respondeu, e olha a resposta dele: fala, porque o teu servo ouve. Eli estava em comunhão com o Senhor, porém não fora tão fiel quanto deveria ter sido na criação de seus filhos. Apesar de conhecer as coisas de Deus, não foi ele quem escutou sua voz naquela noite, e sim o Samuel. Que forte, hein? Meu Deus do céu. Que forte. Deixa eu repetir uma frase aqui que eu citei aqui um pouquinho antes. Logo, o conhecimento bíblico profundo provém do estudo. Conhecimento bíblico esse conhecimento profundo provém do estudo bíblico. Porém,
A palavra do conhecimento, por sua vez, advém de uma revelação sobrenatural, ok? Que forte isso aqui que aconteceu com ele, hein? Ele estava em comunhão com o Senhor, porém, não fora tão fiel quanto deveria ter sido a criação dos seus filhos. Apesar de conhecer as coisas de Deus, não foi ele quem escutou a sua voz naquela noite, sim Samuel. Portanto, podemos perceber que a palavra do conhecimento não provém necessariamente da experiência de andar com Altíssimo. Uau! Nossa, que forte, hein? Que forte! Samuel, ele tinha intimidade com o pai, quer dizer, ele era um homem de Deus. Só que a sua busca, a sua entrega ali com o pai não quer dizer que a revelação ia acontecer com ele. Aconteceu com Samuel. No fundo, Deus conhece a intenção do nosso coração. Muito forte. Conforme mencionei anteriormente, há um conhecimento a respeito do pai que pode ser obtido com a comunhão com ele. Assim como passamos a conhecer um amigo ou parente com a convivência. À medida que andamos com o Senhor, o conhecemos, porém, isso não se trata de uma manifestação espiritual ou dom da palavra do conhecimento. Então não confunda. Talvez você até fique chateado. Poxa, pastor, eu busco, eu consagro e eu não vejo o dom se manifestarem. Tem que orar, tem que falar com Deus. Deus, por que não está acontecendo? Pai, o que eu preciso fazer? Talvez a forma como eu estou me comportando, a forma como eu estou agindo não está de agrado com o Senhor. Pai, o que eu preciso fazer para receber a manifestação dos seus dons? Né? E sem dizer que você tem o Espírito Santo, você pode conversar com ele, ok? Uma vez eu fiz até uma ilustração na sede, uma vez, pega uma cadeira, coloca uma cadeira na sua frente. Não é que você vai ser considerado como louco, não é isso. Mas coloca uma cadeira na sua frente e começa ali a tratar o Espírito Santo. Sei que você está aqui, ó. Você está senta aqui agora. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos conversar. Olha, a Bíblia Sagrada diz que você foi enviado para ser meu conselheiro, estou precisando de ajuda. E ali você vai abrir um coração, conversa com quem pode resolver o seu problema. Ok? Vamos ver se dá tempo para citar mais algo aqui. Exemplos bíblicos da palavra do conhecimento. Examinemos alguns exemplos bíblicos da operação do Novo Testamento do dom da palavra do conhecimento. O dom do conhecimento para João. No dia do Senhor, na ilha de Patmos, João achou-se em espírito e recebeu uma revelação de Jesus. Isso está, anota aí para depois você meditar, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao versículo 20. Apocalipse 10, 1, versículo 10 ao 20. Ok? Depois você medita com calma, tá bom? Esse é um exemplo de como recebemos a palavra do conhecimento. Ela pode advir por meio de uma visão, assim como ocorreu com João, para quem Cristo revelou a condição de 7 igrejas na Ásia Menor, conforme registrado no livro de Apocalipse. Embora haja uma mensagem profética para nós hoje, nessa passagem, as 7 igrejas da Ásia Menor de fato existiram naquela época. João, exilado na ilha de Patmos, não tinha como receber o que estava acontecendo nessas cidades ou igrejas. Por esse motivo, Jesus revelou-lhe a condição espiritual delas por meio de uma palavra do conhecimento. Então, Deus até referente à necessidade, se você estiver ligado com ele pode sim se manifestar, se revelar a você através da palavra do conhecimento. Ok? Vamos ver se dá tempo para ler mais uma aqui. A palavra do conhecimento para Ananias. Encontramos no capítulo 9 de Atos outro exemplo desse dom em operação. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Está onde, pastor? Atos, capítulo 9, versículo 10. Depois você medita aí, tá bom? Atos 9, 10. Atos dos Apóstolos 9, 10. Nesse caso, um leigo recebeu a palavra do conhecimento mediante uma visão. Diferentemente de João, Ananias não era um apóstolo. Ele não era o pastor, evangelista ou mestre. A Bíblia o chama de discípulo. Ele era um simples membro da igreja em Damasco.
Quando o Senhor assim desejar, os leigos recebem a manifestação da palavra do conhecimento, ou de qualquer um dos dons do Espírito Santo, pois eles não são exclusivos dos pastores. Eita ferro, pega essa daí, tá? Aí, pastorzão, você que está acompanhando, seus obreiros, os membros também têm direito de receber os dons, ok? Vamos lá, Atos capítulo 9. A gente já falou versículo 10, mas a gente vai meditar agora no 11 e 12, ok? Atos 9, 11 e 12. Pastor, o sonho pode ser considerado a revelação também? Sim, pode ser sim. Eu até contei um exemplo esses dias atrás de uma... Acabei sonhando com uma pessoa, eu pedi para uma líder ir até atrás, sonhei com essa pessoa se jogando de um prédio. Depois eu fiquei sabendo que isso aí já era um histórico familiar, esse demônio aí que perturbava a família, né? Que o irmão dela tinha tentado se jogar, tentado se matar uma vez. E eu não sabia disso. Então foi aquele momento, Deus mostrou em sonho, fui, orei, repreendi aquele espírito ali, depois pedi para alguém atender e de fato a família já tinha esse histórico aí. Atos 9, 11 e 12. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu em visão, tá vendo? Acabamos de falar aí, em visão. E Paulo teve visão semelhante. Entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Em uma visão, Deus orientou Ananias quanto ao que deveria fazer. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias não poderia saber em carne que em determinada casa, em certa rua, um homem chamado Saulo estava orando naquele exato minuto. Uau, tem que ser algo de Deus mesmo, né? Profundo isso. Não havia modo de ele saber, a não ser por revelação sobrenatural. Veja o que eu falei lá, a palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural. Que Saulo tivera uma visão de que um homem chamado Ananias iria impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele apenas soube de tudo isso mediante a palavra do conhecimento. Deus sabia a respeito de todas as pessoas, em todos os lugares, que estavam orando naquele momento. Contudo, ele somente tornou conhecido a Ananias que um homem estava em oração. Forte, hein? Tá vendo? A oração, ela te traz benefícios. Saulo de Tarso. Essa foi uma revelação sobrenatural de determinado fato na mente de quem? Que nós falamos agora há pouco, ó, do nosso Deus. A palavra do conhecimento veio a Ananias em uma visão. Ou seja, foi o próprio Deus que inspirou, trouxe aquela visão, aquela palavra do conhecimento. E amanhã a gente termina aqui porque não vai dar tempo. Meu Deus, a parte 1, a gente está finalizando já a parte 1, né, do dom da palavra do conhecimento. Nós iremos terminar amanhã, tá bom? A gente vai falar a palavra do conhecimento para Pedro, que aconteceu com Pedro. Vamos falar exemplos modernos da palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento abençoa os outros, ok? Nós terminamos a primeira parte, depois nós continuamos outro estudo da palavra do conhecimento, que é a parte 2, ok? Em nome de Jesus. Olha, muito bom, hein, gente? Está sendo muito enriquecedor. Lembrando que essa pregação, essa live vai estar depois disponível amanhã no canal do YouTube, então vale muito a pena você ir lá depois conferir, tá bom? E recapitular todo o estudo que foi ministrado nessa noite. Espero que você possa ter entendido um pouquinho aí sobre a palavra do conhecimento, ok? Vou fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento, por tua vida. Depois vou descansar um pouquinho, que amanhã eu acordo bem cedinho, que amanhã eu vou abrir culto para o nosso missionário, o pastor Jaime de Amorim Campos. Amanhã tem movimento de jovem, tem Night for Jesus, e depois à noite com vocês de novo aqui. Ok? Vai ser uma honra, um privilégio, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó, os líderes que estão presentes, nós estamos fazendo um propósito, tá bom? Começamos já o propósito. Eita ferro, aí. Líderes guiados pelo Espírito Santo, tá?
Estamos fazendo aí 30 minutos, média por dia, pode fazer mais, o líder sinta-se à vontade, o Espírito Santo vai lhe conceder essa direção. Mas 30 minutos por dia, falando em línguas, falar muito, pregar o máximo sobre o Espírito Santo esse mês para os jovens, tá bom? Claro que Deus vai te dar toda a sabedoria, o discernimento necessário, mas vamos buscar mesmo sobre o Espírito Santo, manifestar isso aí no nosso meio, tá bom? E lendo o livro de Atos, hoje nós já lemos o capítulo de número 2, ok? O livro de Atos. Você que é líder pode entrar no propósito, ainda dá tempo, tá bom? Leia o capítulo 1, capítulo 2 de Atos hoje e não vai dormir sem falar na língua dos anjos. Vai falando com Deus aí, deixa Deus te inspirar, tá bom? E vai ser forte em nome de Jesus. Líderes guiados pelo Espírito Santo, ok? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 14. Então, é bom estar conectado com a galera aí, líderes guiados pelo Espírito Santo. Uau, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Como faço para acompanhar este propósito? É só participar, Mila. Pode participar, tá bom? Esse das lives que nós estamos fazendo está lá no canal Reino Flix, tá bom? Eu tenho mandado o link lá no canal do Telegram também, tá bom? Vai aqui na biografia do meu Instagram, depois que você sair da live. Aí tem um link, você vai ser direcionado, lá tem o Telegram, você vai lá e participa, você vai recebendo todos os conteúdos. E até fiz uma enquete lá do próximo tema que nós vamos estudar, ok? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração por vocês, pelos pedidos de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço. Passou tão rápido, Senhor, mas como é bom nós nos envolvermos com este assunto tão especial que é o Espírito Santo. Meu Deus, revela-te a nós com a tua glória, com a tua majestade. Que ao acabar dessa live, essa pessoa venha continuar ligada, conectada contigo. Os líderes que forem iniciar o propósito hoje, líderes guiados pelo Espírito Santo, meu Pai, venham ser incendiados com o teu Espírito. Eu apresento, meu Pai, cada pedido de oração para que o Senhor alcance e abençoe cada pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda amarração, todo impedimento, tudo aquilo que se levantou como empecilho para poder parar a vida dessa pessoa, meu Deus, eu amaldiçoo agora, exige a saída do mal em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos, para que venha ter uma noite de paz e tranquilidade, um final de semana extremamente abençoado, principalmente cheio do Espírito Santo, é que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus, o nosso Deus é bom em todo tempo o nosso Deus é bom, tá bom? Em nome de Jesus. Então, Mila, entra lá depois no canal do Telegram, tá bom? Vai ser uma honra recebê-la, em nome de Jesus. Pessoal, então amanhã nós estaremos juntos. Amanhã tem Night for Jesus aqui na Avenida São João 791, no centro de São Paulo. Vem estar com a gente. Domingo teremos o culto encontro, vai voltar, tá bom? No Salão da Juventude, fica do lado da sede, às 4 da tarde, tá bom? Então, no Night amanhã, 8 horas. E no domingo, às 4 da tarde, voltamos, né? Vamos retornar com o nosso culto, o encontro, tá bom? Então, eu estou anunciando de forma oficial, para que a gente não venha se perder, tá bom? Então, está oficialmente determinado aí, domingo, 4 horas, o Salão dos Jovens, e todo sábado, 8 horas, Night for Jesus especial. Para mim, especial todos os sábados, né? E dia 17 de outubro nós teremos a participação do pastor Jaime de Amorim Campos com o tema Pais e Filhos, ok? Você venha estar conosco. Também estamos arrecadando alimentos, tá bom? Para poder fazer doações. Então, você que for estar no Night, pode trazer um quilo de alimento não perecível. Se quiser trazer mais, fique à vontade. Mas nós temos feito um trabalho legal, abençoado muitas famílias em nome de Jesus. E você faz parte desse processo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe, galera. Um beijo no coração, santidade a todos. Não durma sem falar com o Espírito Santo. Se envolva e sejam incendiados em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Fique na paz e até amanhã em nome de Jesus. Espero você no Night amanhã, hein? Tchau. 8 horas. Espero você. Valeu!